Boa tarde, meus amigos. Página aberta, mente aberta. Bem-vindos ao Livroterapia em Foco. Hoje nós vamos falar do livro mais vendido de todos os tempos, da Bíblia, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Pessoal, 5 bilhões é muita coisa. Só para vocês terem noção, hoje, atualmente no planeta Terra, nós temos um pouco mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. E 5 bilhões de cópias desse livro foi impresso. E, pessoal, nenhum outro livro chega perto desses números. No nosso vídeo, nós vamos falar várias curiosidades sobre esse texto que eu tenho certeza que você não sabe. Por exemplo, você sabe se realmente o fruto proibido era maçã? Você sabe se o Apocalipse foi feito para assustar? Então, pessoal, a gente vai passar por essas curiosidades ao longo do vídeo e no final eu vou ensinar para vocês um método mais prático de ler a Bíblia, porque realmente, pessoal, é um texto desafiador, com muitas parábolas, a gente precisa refletir sobre o que está escrito aqui. E com esse livro, a gente tem um plano de leitura e eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Por isso, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e vamos lá! A Bíblia, pessoal, ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, então não foi assim, a pessoa sentou, escreveu e saiu esse livro. Não, ela foi escrita ao longo de muito tempo e por mais de 40 autores, dentre eles médicos, pesquisadores, profetas. A Bíblia, pessoal, ela foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. Você sabe qual que é o menor versículo aqui da Bíblia? O menor versículo é João, capítulo 11, versículo 35. E Jesus chorou. É curto, porém profundo. Pessoal, o nome Satanás, que aparece aqui na Bíblia, ele, em hebraico, ele quer dizer adversário, não realmente um ser vivo em si. A Bíblia, meus amigos, a gente pode ver que ela é dividida em capítulos e versículos, né? A gente pode notar que ela tem essa divisão. Mas isso aconteceu na Idade Média. Antigamente era um texto todo junto e no período da Idade Média eles dividiram entre capítulos e versículos para um melhor entendimento. Uma informação triste, pessoal, sobre a Bíblia é que você sabia que alguns livros se perderam? Alguns livros eles estão mencionados aqui, mas eles não estão contidos, só tem a menção a eles, como o livro das guerras do Senhor e o livro de Jasser. E a maçã, meus amigos? O fruto proibido? Pessoal, aqui não contém nenhuma informação falando que o fruto proibido era maçã. E outra curiosidade que pouca gente sabe é em relação a Jonas. O livro cita que o Jonas ele foi engolido por um peixe grande. Não fala que era uma baleia. E pessoal, vamos falar do Apocalipse, né? Que gera muito temor, muitas pessoas ficam apreensivas. Mas o Apocalipse ele foi escrito para encorajamento e não para gerar temor. Então, sempre quando você estiver lendo, tenha em mente isso, é um encorajamento. Meus amigos, eu vou apresentar essa Bíblia aqui para vocês. Ela tem um plano para você ler em 1 ano, em 2 anos e em 3 anos. Eu vou mostrar para vocês como que ela é dividida. Aqui a gente tem, ó, janeiro, né? Aí a gente começa no Gênesis, no Antigo Testamento, que prepara o caminho, né, para o aparecimento de Jesus. Depois a gente tem o Novo Testamento, né, começa em Mateus, aí a gente tem uma parte, e depois a gente tem os Salmos. Todos os meus livros são todos riscadinhos mesmo, eu adoro marcar, o que eu acho interessante. E aqui, pessoal, a gente tem os Salmos e os Provérbios, né, então a gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e Salmos e Provérbios. E no final a gente tem um local para anotações, né, para você escrever seus pensamentos. E é muito legal, porque você consegue ler de uma forma, né, calma, didática, porque a gente precisa realmente refletir sobre o que a gente está lendo. Eu comecei pelo Novo Testamento, então eu tô lendo sobre a vida de Jesus, né? Comecei aqui, igual vocês estão vendo, né, no Mateus.
Só que eu já tô lá pra frente. E tá dando muito certo, pessoal. Por quê? Porque é um texto denso, é difícil de ler, todo mundo acha difícil, né? A maioria das pessoas, não pode falar todo mundo, mas a maioria das pessoas acha difícil. Mas, pessoal, você deveria ler. Imagina, 5 bilhões de cópias. E é muito legal a gente entender o que aconteceu, né? E a gente pode depois fazer uma parte 2 de curiosidades, porque tem muita curiosidade para falar, né, sobre esse livro, que é um dos livros mais impactantes de todos os tempos. Bom, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Até a próxima!